são bem imediatos, bem rápidos. Por exemplo, os casos em que o cosseno, começando pelo secante, os casos em que o cosseno são 1 ou menos 1. Quando o cosseno é 1, o cossecante, o secante necessariamente será 1 também. Por quê? 1 dividido por 1 é igual a 1. Por exemplo, aqui no caso, secante de 0 grau. O cosseno de 0 é 1. Vejamos agora o cosseno que dá menos 1 aqui, do 180. Então, o cosseno sendo menos 1, então o secante, que é 1 sobre menos 1, que é 1 sobre o cosseno, que é menos 1, é igual a menos 1. Aqui nós temos um outro caso do cosseno que dá 1. Como a fórmula da secante é 1 sobre o cosseno, ou seja, 1 sobre 1, 1 dividido por 1 é igual a 1. Agora vejamos os casos em que o cosseno é igual a 0, porque o cosseno sendo 0, a divisão não vai existir, porque não existe divisão por 0. Então veja que o cosseno de 90 ele é 0, tá? Então não existe, porque secante seria 1, o secante de 90 seria 1 sobre o cosseno de 90, mas o cosseno de 90 não. O cosseno de 90 seria 0 e 1 dividido por 0 não existe. Aqui também nós temos um caso em que o cosseno é 0, cosseno de 270. Ficaria 1 sobre o cosseno de 270, só que o cosseno de 270 é 0 e não existe divisão por 0. Portanto, a secante de 270 também não existe. Tá certo? Muito bem. Há outros casos que são imediatos. Como a secante é o inverso do cosseno, basta você inverter a fração que você encontra o resultado. Então, por exemplo, no caso dos 60 graus, quando o cosseno é 1 sobre 2, então a secante é 1 sobre o cosseno. Então, a secante de 60 é 1 sobre o cosseno de 60, tá? Que é 1 sobre 1 sobre 2, 1 sobre 1 sobre 2. Então, o 2 que está embaixo multiplica com 1. Então, é só você pegar e inverter. 1 sobre 2, você coloca 2 sobre 1. Então, vamos ver aqui se nós temos aqui mais algum que o cosseno é 1 meio. Tem aqui, menos 1 meio. Então, a resposta será menos 2. É só inverter. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Vamos ver se nós temos mais um caso aqui. Menos 1 meio. Então, no caso, a secante de 240 será o inverso desse número, que é o menos 2. Quem está embaixo, que é o 2, vai para cima. E quem está em cima, que é o 1, vai para baixo. Temos ainda aqui um outro caso, que é 1 meio. O cosseno de 300 é 1 meio. Se o cosseno é 1 meio, a fórmula da secante é 1 sobre o cosseno, então fica 1 dividido por 1 meio. Ou seja, o 2 que está embaixo multiplica por 1, que é 2. Ou, em outras palavras, é só pegar o 1 meio e inverter. O 2 vai para cima e o 1 vai para baixo. Então, aqui nesse caso é 2 também. Então, você vê que tem alguns casos bem imediatos. Vamos ver se nós temos para o cossecante também. Não esqueça que secante é 1 sobre o cosseno, tá? E cossecante é 1 sobre o seno. Enquanto a secante é o inverso do cosseno, a cossecante é o inverso do seno. Tá certo? Então, vamos ver aqui, cossecante de 0. Vamos ver. Seria 1 dividido pelo seno de 0. Só que o seno de 0 é 0. E não existe a divisão por 0. Então, aqui nós não temos solução. Tá certo? Vamos ver se tem mais alguns casos em que o seno é 0. Aqui, 180. Ficaria 1 sobre o seno de 180, que seria 1 sobre 0, só que o seno de 0 é 0. Aliás, o seno de 180 é 0. E não existe uma divisão por 0.
Portanto, não existe a cossecante de 180. Temos também mais um caso aqui, ó, 360. Então, a cossecante, como nós sabemos, é o inverso do seno, é 1 sobre o seno. Então, o seno de 360 é zero, só que não existe uma divisão por zero. Então, é indeterminada, tá certo? Não é definida aqui para a gente. Muito bem, outros casos. Vamos ver os casos em que o seno dá 1, né? Olha só, quando o seno é 1, então a cossecante vai ser 1. Por quê? Porque a fórmula da cossecante é 1 sobre o seno, né? Então, cossecante de 90 seria 1 sobre o seno de 90. Só que o seno de 90 é 1. Então, cossecante é 1 dividido por 1, que é 1. Vejamos se tem mais um caso que ele dá 1. Aqui, ó, 270 dá menos 1. Então, o resultado será menos 1, porque a fórmula da cossecante, né, cossecante é 1 sobre o seno. Então, a cossecante de 270 é igual a 1 sobre o seno de 270. Só que o seno de 270 é menos 1. E 1 dividido por menos 1 é imediato, que é o menos 1. Tá certo? Então, não há mais nenhum outro caso, né? Então, agora, vamos ver os casos em que o seno é 1 meio, né? Porque é só inverter também. Os casos em que o seno é 1 meio, quem é o inverso de 1 meio? É o 2, né? É bem imediato. Então, aqui, o seno de 30, o seno de 30 é 1 meio. Então, a cossecante, que é o inverso do seno, será 2. Tá? Vamos ver mais uns casos em que o seno é 1 meio. Aqui, o do 150, 1 meio. Então, olha só. Nesse caso, cossecante de 150 é 2, porque o 2 é o inverso do 1 meio, do 1 sobre 2. Aqui nós temos um caso em que ele é menos 1 meio, 210. O seno de 210 é 1 meio, menos 1 meio. Então, o inverso de menos 1 meio é menos 2. Basta colocar o 2 para cima e o menos 1 para baixo. Vamos ver se tem mais algum caso. Bem aqui, ó, menos 1 meio. Quem é o inverso de menos 1 meio? É menos 2. Basta colocar o menos 2 para cima e o 1 para baixo. Por que nós fazemos assim? Porque o cossecante é o inverso do seno, tá certo? E o secante é o inverso do cosseno. Agora faltam alguns para serem preenchidos. Então, vamos fazer aqui esses que faltam. Olha só. Vamos ver o seno, o secante, tá? De 30 graus. Secante de 30 é 1 sobre o cosseno de 30. Ok. Mas quem é o cosseno de 30? O cosseno de 30, tá? É raiz de 3 sobre 2. Então, o que é que eu faço para realizar essa divisão? Eu posso pegar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Mas eu também posso pegar esse 2 que está aqui embaixo e multiplicar direto com 1. Então, fica 2 sobre raiz de 3. E racionalizando, né, ó, racionalizando, 2 raiz de 3 sobre 3. Assim, a secante de 30 é 2 raiz de 3 sobre 3. Tá certo? Vamos ver se tem... vamos ver quais são os casos, né, em que o cosseno é raiz de 3 sobre 2. Porque os casos em que o cosseno for raiz de 3 sobre 2, basta pegar o inverso do raiz de 3 sobre 2, que é o 2 raiz de 3 sobre 3. E será o valor da secante. Então, vamos procurar aqui, ó, o cosseno que dá raiz de 3 sobre 2. Aqui tem um menos, negativo. Então, significa dizer que esse aqui será negativo. 2 raiz de 3 sobre 3. Exatamente esse mesmo cálculo que nós fazemos aqui, né? Nesse caso, como tem um número negativo, nós acrescentamos o número negativo. Onde mais tem o cosseno sendo negativo e dando menos raiz de 3 sobre 2? Bem aqui, ó. Menos raiz de 3 sobre 2. Nós já percebemos que o inverso dele é menos 2 raiz de 3 sobre 3. Tem mais algum caso? Bem aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Então, o inverso de raiz de 3 sobre 2 é 2 raiz de 3 sobre 3. Então, basta escrever 2
raiz de 3 sobre 3. Tá certo? Aí agora, o que está faltando é o raiz de 2 sobre 2. Então, no caso, o cosseno de 45. Então, vamos novamente relembrar a fórmula. Secante, tá, de 45 é 1 sobre o cosseno de 45. Tá? Então, secante de 45 é 1 sobre raiz de 2 sobre 2, porque o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Aqui basta pegar o 2 que está lá embaixo e multiplicar com 1. E aí ele fica assim, 2 dividido por raiz de 2. Quando nós racionalizamos, raiz de 2 e raiz de 2, nós vamos obter 2 raiz de 2 sobre 2. E cortamos o 2 com 2, e aí nós encontramos que a secante de 45 é raiz de 2. Então, olha só, a gente escreve raiz de 2 aqui. Tá? Agora vamos procurar os casos em que o cosseno deu raiz de 2 sobre 2. Aqui, 45, o 135 ele deu menos raiz de 2 sobre 2, então basta pegar o raiz de 2 e acrescentar o menos. Tá? Aqui também o menos raiz de 2 sobre 2, né? Basta pegar o raiz de 2 e acrescentar o menos. E aqui também, né, o raiz de 2 sobre 2. Basta repetir o raiz de 2, porque o cálculo ele é exatamente igual a esse. Não muda nada. Muito bem. E para o cossecante, né, o cossecante de 45, a fórmula do cossecante, né, não podemos esquecer, a fórmula do cossecante de 45 é 1 sobre o seno de 45. Ora, mas o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, esse 2 que está aqui embaixo sobe, 2 vezes 1, 2, fica 2 sobre raiz de 2. Então, eu racionalizo, tá? E eu encontro 2 raiz de 2 sobre 2, corto, ok? Encontro raiz de 2. Então, o cossecante de 45 é raiz de 2, tá certo? Então, é o mesmo princípio do secante. Como o cossecante é o inverso do seno, tá? Então, eu vou procurar todos os casos em que o seno deu raiz de 2 sobre 2 ou menos raiz de 2 sobre 2. E aí, basta colocar o inverso dele, que é o próprio raiz de 2. Então, vamos ver aqui. Ó. Bem aqui temos raiz de 2 sobre 2 para o seno. Então, o cossecante de 135 é o raiz de 2. Nós temos também aqui o seno do 225, que é menos raiz de 2 sobre 2. Então, o inverso desse número é menos raiz de 2. É as mesmas contas, né, que nós fizemos aqui, alterar apenas o sinal. Aqui nós também temos o seno de 315 dá menos raiz de 2 sobre 2. O inverso dele é menos raiz de 2. Tá certo? Agora, está faltando aqui o cossecante de 60 graus. Então, cossecante de 60. Vamos fazer. Cossecante de 60 é 1 sobre o seno de 60. Tá? Cossecante de 60 vai ser 1 sobre... O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, o 2 que está embaixo multiplica com 1. Vamos obter 2 sobre raiz de 3. Racionalizamos e obtemos quem? O 2 raiz de 3 sobre 3. Então, cossecante de 60 graus é 2 raiz de 3 sobre 3. Agora, basta olhar para os senos que dão raiz de 3 sobre 2. Aqui, ó. Quando o seno for raiz de 3 sobre 2, o cossecante é 2 raiz de 3 sobre 3. No caso do cossecante de 120 graus, né, porque o seno de 120 graus é raiz de 3 sobre 2. 2 raiz de 3 sobre 3. Vamos ver se tem mais algum seno, tá, em que o resultado dá raiz de 3 sobre 2. Vamos ver aqui, ó, bem aqui, só que negativo. Então, eu coloco o sinal negativo e escrevo 2 raiz de 3 sobre 3. Tá certo? Aqui também nós temos um seno que dá menos raiz de 3 sobre 2. Então, é só escrever o menos e escrever o 2
Raiz de 3 sobre 3.